Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o Broadcast Político conversa com Juliano Medeiros. Ele é historiador, doutor em ciência política e é o presidente nacional do PSOL, o partido de oposição ao governo Bolsonaro. Vamos acompanhar o repórter Nicolas Chores. Juliano, muito obrigado, muito bem-vindo e muito bom você atender nosso convite. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Nicolas. Um prazer estar com vocês. Juliano, recentemente o presidente nacional do Democratas, que é prefeito de Salvador, o ACM Neto, ele falou que estaria disposto a fazer uma aliança com vários partidos de oposição, citou o PT, o PCdoB e citou também o PSOL. Como é que o PSOL recebeu essa declaração? É possível uma aliança? A mentalidade do prefeito de Salvador reflete a mentalidade dos velhos políticos fisiológicos, que não levam em conta diferenças programáticas, ideológicas, políticos que estão acostumados a lidar com a política como se ela fosse um balaio de gatos, que você coloca um monte de gente que pensa diferente no mesmo saco e acha que pode sair uma coisa boa. Isso é a velha política no Brasil. Nós do PSOL, todo mundo sabe as nossas posições, somos um partido de esquerda que defende os direitos sociais, combate as políticas neoliberais, é oposição declarada, frontal ao governo Bolsonaro e jamais poderia se aliar a um partido como Democratas, que tem sustentado a agenda do Paulo Guedes de retirada de direitos, que tem sustentado uma visão de Estado mínimo, de ataque à soberania nacional. Então, a mentalidade do prefeito de Salvador só reflete a mentalidade dos velhos políticos da direita brasileira, dos quais nós queremos distância. Nicolas. Juliano, a gente teve no Tribunal Superior Eleitoral a reabertura da fase de coleta de provas naquelas ações movidas pela rede e pelo PSOL também, contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Queria perguntar, já que teve essa reabertura, o que o PSOL pode apresentar de provas ainda nessa ação lá no TSE? Olha, Nicolas, foi uma grande vitória essa decisão do TSE, viu? Todo mundo achava que a nossa ação, que é uma ação, para quem não sabe, que trata especificamente do hackeamento de uma página do Facebook, né, de mulheres mobilizadas contra a campanha do Jair Bolsonaro em 2018. Essa página ela foi hackeada por apoiadores do presidente. Então, muita gente achava que essa era uma ação frágil, porque ela não tratava dos principais crimes cometidos pela campanha do Jair Bolsonaro, como o financiamento empresarial da campanha, como o envio de mensagens em massa, fake news, etc. Só que, ao reabrir a coleta de provas, foi essa decisão do tribunal ontem, contrariando a posição do relator, que defendia o arquivamento da ação. Agora o TSE pode recorrer a muitas provas, não só as provas que o PSOL pode trazer, mas ele pode ter acesso às provas que estão no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, que é o inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, pode acessar as provas produzidas pela CPMI das fake news, que é uma CPMI mista, né, entre Senado e Câmara Federal, e que tem trazido importantes provas. Tem uma série de elementos aí que vieram à tona pelo trabalho da imprensa, do Estadão, da Folha de São Paulo, de outros veículos, que têm demonstrado os diferentes crimes eleitorais. Então, a reabertura do processo de coleta de provas pode transformar essa ação, que era considerada por muitos uma ação um pouco mais frágil, na ação definitiva, na ação fatal, né, que pode reunir aí os elementos para demonstrar os crimes eleitorais. Nós estamos absolutamente convencidos de que a chapa Bolsonaro e Mourão cometeu muitos crimes eleitorais. E se a justiça eleitoral no Brasil quiser realmente fazer valer a lei, essa chapa tem que ser cassada. É mais fácil, Juliano, o presidente sair do cargo, como a oposição quer, né, o impeachment do presidente, por meio de um impedimento da chapa ou diante de todo o cenário político desenhado na Câmara, no Senado, com o Centrão se aliando ao Bolsonaro, sair por meio de um processo de impeachment legislativo? Olha, Gustavo, eu vou dizer para você um provérbio da filosofia chinesa, que não me importa a cor dos gatos, o importante é que casse os ratos. Nesse caso, nós estamos a favor de qualquer saída que possa abreviar o governo Bolsonaro, seja o impeachment, seja a cassação da chapa. Agora, é claro que nós temos visto nos últimos dias que as instituições, especialmente do judiciário, resolveram agir, depois de muita leniência, depois de certa apatia diante de muitas provocações e muitos ataques. Nós temos visto no âmbito do STF avançar o inquérito sobre as fake news, nós temos visto no próprio TSE
esse movimento de botar para andar a ação de cassação da chapa. Então a gente vê com bons olhos, né, que finalmente o judiciário tenha resolvido agir, uma vez que a Câmara dos Deputados, um processo de natureza jurídico, mas também político, né, está se mostrando um espaço de luta política muito mais difícil, né? Uma vez que o Centrão iniciou negociações com o governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia, posando aí de primeiro-ministro da República, tem evitado ampliar as tensões com o governo, e na prática esse setor da centro-direita, da direita tradicional brasileira, busca algum tipo de pacificação, né? Porque não tem confiança de que o Mourão poderia conduzir o país para uma transição até 2020. Há a memória do governo Temer, né, que foi um governo, parte de um grande acordo nacional das forças conservadoras que colocaram o governo Temer, e esse governo e essas forças não conseguiram produzir o sucessor do Temer. Vamos lembrar, os candidatos dessas forças políticas eram o Henrique Meirelles, o Geraldo Alckmin, não eram o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro acabou virando uma alternativa de segundo turno. Então essas forças mais tradicionais, conservadoras, estão receosas de abrir um processo de impeachment e entregar o governo do país para o general Mourão, que eles também não consideram confiável. Então, nesse momento, eu acho que a melhor saída para o país, de fato, seria a cassação da chapa, se possível antes do final do ano, porque isso devolveria à soberania popular, através de eleições diretas, a prerrogativa de escolher um presidente ou uma presidenta da República sem fraude, sem financiamento empresarial de campanha, sem fake news, sem desinformação. Eu acho que essa seria a melhor das saídas. Juliano, na primeira resposta ao Gustavo, você rejeitou a possibilidade de o PSOL se aliar, eventualmente, numa frente ampla com o Democratas. Mas ontem você replicou, teve uma conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Queria te perguntar, em termos de frente ampla de esquerda, como é que foi essa conversa com Lula e o que o PSOL vislumbra nessa parte no campo da esquerda? Primeiro deixar claro que eu rechaço alianças eleitorais com democratas, com PSDB, mas na luta contra o governo Bolsonaro, se esses partidos quiserem enfrentar o governo, serão muito bem-vindos. Assim como serão muito bem-vindos os eleitores arrependidos do Bolsonaro. Nesse momento, o importante é livrar o país desse sujeito, que é hoje o principal aliado da pandemia de coronavírus, ao não liberar os recursos que a Câmara disponibilizou para o combate à pandemia, ao minimizar o sofrimento das famílias, interditar a possibilidade de acesso ao crédito dos micro e pequenos empreendedores, vetar o auxílio a estados e municípios. Então, Bolsonaro é o principal aliado do coronavírus. O importante agora é abreviar o seu mandato. Se o prefeito de Salvador, o prefeito de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro quiserem se somar nessa frente, serão muito bem-vindos. Agora, obviamente, nós rechaçamos alianças eleitorais com essas forças. Sobre a conversa com o presidente Lula, foi uma conversa que nós estávamos postergando já há muito tempo, desde a saída dele da prisão em Curitiba. Nós não tínhamos tido ainda uma conversa mais institucional do PSOL com ele, e foi importante para saber o que ele está avaliando, o que ele está pensando. A avaliação dele é parecida com a nossa em termos de caracterização do que é o governo Bolsonaro, né, das medidas que ele tem tomado no sentido de aprofundar a crise econômica, social e política que o país vive. E no caso do PT, eles têm uma avaliação de que dentro desse movimento de construção da unidade ampla contra o governo Bolsonaro é importante também ter um entendimento das forças de esquerda. Nós estamos de acordo com essa opinião, né? Nós não temos nenhuma disposição de apostar na divisão, de estimular crises. Recentemente, as divergências públicas entre o Ciro Gomes e a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, são momentos que acontecem, isso é normal da política, mas eu não acho que seja conveniente nesse momento a gente ficar estimulando esse tipo de desentendimento público, né? O melhor seria que as lideranças todas, como nós temos tentado fazer, sentem à mesa e busquem construir pontos de unidade. É claro que os projetos são diferentes, o pessoal não compartilha do projeto do PSB, do PT, do PDT ou do PCdoB. Nós temos o nosso projeto de reorganização da esquerda brasileira, de construção de uma nova esquerda no Brasil, mas isso não pode nos impedir de sentar à mesa. Desde que eu assumi a presidência do PSOL, tenho trabalhado nessa perspectiva. A gente construiu um fórum nacional de presidentes de partido e colocou na mesma mesa o presidente da Rede, do Cidadania, do PV, do PSB, do PCdoB, do PT. Isso foi positivo na luta contra a reforma da Previdência, foi positivo para construir o entendimento em torno da campanha Fora Bolsonaro. Então, sentar e conversar entre quem quer mudar o Brasil, independente das estratégias serem diferentes para produzir essa mudança, eu acho que nesse momento é uma necessidade. E isso a gente expressou ontem na conversa com o Lula também. Juliano, mas sentar e conversar é bem distante de uma possível aliança
para 2022, caso esses partidos se aproximem de 2022. É possível que esse sentar e conversar se transforme numa frente ampla para 2022, diante de tantas rusgas aí que tem entre a esquerda e alguns representantes. Você citou o próprio Ciro Gomes, né, a Gleisi, o Ciro na eleição passada, né, que acabou não contribuindo com a campanha do Haddad no segundo turno. É possível ampliar essa conversa para uma frente ampla para 2022? Ou, diante das declarações recentes, principalmente do presidente Lula, né, que tem se recusado a participar aí de alguns atos, né, do que se desenhou dessa frente ampla, fez aí o presidente Lula? Olha, Gustavo, eu acho que tem alguns fatores para que isso pudesse acontecer. Primeiro, claro, vontade de todas as partes de construírem um projeto comum para o Brasil. Segundo, a capacidade de construir pontos de unidade programática. Hoje há bastante diferença nesse campo sobre como enfrentar certos temas, né? Até hoje perduram divergências sobre como enfrentar o problema da crise econômica no Brasil, qual o papel do setor privado. Há divergências importantes sobre a interpretação do que é hoje ou do que foi nos últimos anos a Lava Jato, por exemplo. Há uma série de divergências importantes, né? E não é fácil de se superar. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é construir a unidade política na luta contra o governo Bolsonaro. Agora, nas eleições municipais, nós estamos vendo de novo se repetir um pouco do que aconteceu já em 2018, que é um processo de fragmentação das forças de esquerda e centro-esquerda. Nós vamos ter nas principais cidades do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, candidatura do PSOL, do PT, do PCdoB, do PSB, né? E isso, claro, não colabora para que a gente possa chegar em 2022 com condições de discutir a possibilidade de uma unidade eleitoral. Eu acho que nesse momento, claro, é cedo para falar de 2022, mas nesse momento a base de unidade que nós estamos construindo é uma base fundamentalmente de rejeição a um projeto político, que é o projeto político do Bolsonaro. Nós não temos ainda hoje base política, programática, para construir um projeto comum. Eu estaria enganando aqui os nossos ouvintes, espectadores do broadcast político do Estadão, se eu dissesse que há hoje base para essa unidade. Eu acho que não há e não sei se vai haver. E acho que nós temos que trabalhar principalmente para salvar o Brasil do governo Bolsonaro nesse momento e acompanhando esse processo, esse movimento, né, para ver o que acontece. Juliano, você destacou a palavra hoje ao falar que não vê, não vislumbra essa aliança eleitoral tão imediata entre os partidos de esquerda, mas a gente ainda não sabe quando que de fato vai ocorrer a eleição municipal de 2020. A PEC do adiamento das eleições foi aprovada no Senado, está agora na Câmara, a previsão de ser colocado em votação essa semana. Queria saber se já dá para dizer como os parlamentares do PSOL vão votar essa PEC. Olha, em princípio, a gente está vendo que a PEC tem mais pontos positivos do que negativos, Nicolas, porque realmente tem muitas incertezas ainda no Brasil sobre como nós vamos superar, como e quando nós vamos superar a pandemia, né? As medidas de relaxamento dos governadores e prefeitos não ajudam. A nossa avaliação é que o ideal seria que a gente se sacrificasse um pouquinho mais agora, mantendo os serviços não essenciais fechados, para que a gente pudesse superar essa pandemia. As imagens nas praias do Rio de Janeiro, as imagens no comércio popular aqui de São Paulo, são estarrecedoras. E os municípios que fizeram, os municípios e os estados que relaxaram as políticas de isolamento social, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, já estão tendo que rever essas políticas. Então, tem muita incerteza sobre como nós vamos sair da pandemia. Então, a ideia de adiar as eleições sem prorrogar mandato, que é mais ou menos esse o espírito central aí da PEC das eleições, nos parece positivo, tá? Então, em princípio, a nossa orientação na nossa bancada na Câmara é votar favorável a essa emenda. Tem outras negociações que estão em curso. O Centrão tem feito aí uma série de propostas adicionais para voltar o tempo de televisão gratuito, horário eleitoral gratuito, ou as inserções gratuitas. Sobre esses temas o pessoal ainda está debatendo, mas sobre o espírito fundamental, que é o adiamento das eleições em cerca de 45 dias, a gente acha que é positivo e vai apoiar, sim, essa proposição. Juliano, por falar em eleições municipais, o PSOL tem candidatos, né, pré-candidatos, muito fortes nas duas principais cidades do país, que é São Paulo e o Rio de Janeiro, mas também, assim, o partido teve algumas polêmicas e divergências internas nessas duas cidades, né? Primeiro no Rio de Janeiro, né? O deputado Marcelo Freixo, que é um
um dos favoritos, né? Um dos nomes favoritos na cidade, no município, no estado foi um nome forte, desistiu da candidatura porque justamente por não conseguir arregimentar essa frente ampla de esquerda que se fala, né? Um acordo com o PT, enfim. Pode sair, dá tempo de reverter essa decisão do deputado Marcelo Freixo, ou se não dá mais, qual a saída no Rio de Janeiro? Então, o partido lá, bom, Marcelo, um grande companheiro, um grande amigo, se esforçou muito para construir uma chapa mais ampla da esquerda no Rio de Janeiro, foi parcialmente bem sucedido, a gente vinha conversando com alguns partidos, com sinalizações positivas já de alguns deles, mas essa divisão que se cristalizou agora com o lançamento de uma candidatura do bloco PV, PSB, PDT, de alguma forma, e Rede e Sustentabilidade também, esse bloquinho de partidos, ele de alguma forma consolida esse processo de divisão da esquerda em pelo menos 2, 3, quem sabe 4 candidaturas. E o Marcelo sempre deixou muito claro que o nome dele estava à disposição, ele aceitava abrir mão do importante trabalho que ele tem desempenhado em Brasília como deputado federal, se fosse produto de um processo de entendimento. Então ele sempre deixou isso muito claro para todos os interlocutores. Então, na medida em que isso não foi possível, ele preferiu manter o trabalho como deputado federal em Brasília. A gente respeita essa decisão, óbvio que nossa opção seria por manter a candidatura, mas é uma decisão que, em última instância, cabe aos indivíduos que estão colocando o seu nome à disposição. Então, a gente respeita essa decisão. Nesse momento, o partido está discutindo, há alguns nomes colocados. O nome que tem maior apoio interno é o nome da deputada estadual Renata Souza, né, que é uma deputada com uma história muito bonita, também cria da favela da Maré, ex-assessora da Marielle Franco, atualmente deputada estadual. É um nome que deve ser ungido pela direção do partido lá para ser a nossa candidata. Já que o contexto é um contexto de fragmentação inevitável, incontornável, nós também vamos apresentar um nome, porque o PSOL no Rio se tornou o principal partido de esquerda na capital. Então seria algo absurdo o partido mais importante da esquerda carioca não apresentar um nome, abrir mão do seu projeto, abrir mão da sua presença na campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então o nome lá deve ser o nome da Renata Souza. Além do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém, Florianópolis, Porto Alegre, são muitas as capitais em que o pessoal deve ter uma competitividade grande. Vários dos nossos deputados e deputadas federais são candidatos à prefeitura. Então, nós temos aí um cenário em que eu aposto num crescimento, como foi o crescimento de 2018, onde a gente dobrou a bancada de deputados federais, dobrou a bancada de deputados estaduais, superou a cláusula de barreira com folga, né, que era um temor nosso. Então, o pessoal está num processo de consolidação. Eu acho que 2020 reforça essa tendência de consolidação do PSOL como um dos principais partidos da esquerda brasileira. Você falou, Juliano, de o Diretório Municipal do Rio ungir uma eventual chapa da Renata Souza. Aqui em São Paulo, a gente teve ontem, inclusive pelo Twitter, uma discussão entre a deputada federal Sâmia Bonfim, que propõe que o processo de decisão da chapa inclua uma votação tanto online quanto presencial, e a deputada estadual Isa Pena, aqui de São Paulo, também discorda bastante dela e defende que seja a chapa Erundina Boulos, né? Luiz Erundina e Guilherme Boulos, a chapa a se candidatar aqui em São Paulo. Queria perguntar, afinal, a direção nacional do PSOL decidiu como vai ser feita essa escolha nos municípios e se decidiu de que forma e como você também vê essa pré-candidatura aqui em São Paulo? A direção nacional concluiu ontem, Nicolas, o processo de regulamentação das prévias, tá? A gente começou essa votação na semana passada, estamos fazendo isso de forma virtual, né? Com 61 membros que compõem o nosso diretório nacional. Então foi aprovada uma proposta de regulamentação de prévias que vale para o país inteiro. Significa que os municípios vão ter que realizar votação presencial com distanciamento. Então, o pessoal sempre faz os seus processos decisórios em assembleias, né? A gente junta muita gente, debate, apresenta as divergências e depois vota. Então, esse ano não vai ter assembleia, a gente não vai fazer nenhum tipo de aglomeração. Serão locais espalhados pelas cidades que terão prévia. Então, no caso de São Paulo, vai ter prévia, em outras cidades importantes. Vão ter urnas espalhadas pela cidade, o filiado vai até essa urna, deposita seu voto e vai embora. Não vai ter nenhum tipo de aglomeração, tá? Mas é um processo presencial. E por que presencial? Porque o processo de votação virtual foi uma proposta que foi apresentada no diretório. A deputada Sâmia estava defendendo essa proposta publicamente, direito dela, mas o diretório rechaçou essa proposta exatamente pelo brutal processo de exclusão digital que existe no Brasil. Quer dizer, uma votação virtual
privilegiaria os setores filiados ao partido das classes médias, que têm acesso à internet no Brasil com certa facilidade, enquanto as periferias, os filiados que têm mais dificuldade, teriam, evidentemente, um prejuízo no acesso a essa votação virtual. Então, o Diretório Nacional acabou definindo que vai ser esse o formato é presencial. Agora, se a situação da pandemia piorar, se nós tivermos uma situação na qual não for possível, sob nenhum ponto de vista, realizar mesmo essa prévia com distanciamento social, através de voto em urna, aí nós estamos abrindo a possibilidade de que os diretórios municipais decidam. Ou seja, nós não podemos também levar os nossos filiados para uma situação de risco, né? Então, se tiver um lockdown, se tiver um crescimento do contágio, se a situação se deteriorar em qualquer cidade que vá ter prévia, aí nós estamos recomendando que os diretórios municipais tomem a definição. Essa decisão já está tomada, está legitimada no Diretório Nacional. Agora, o pessoal é isso, é um partido com muitas posições internas, essa divergência que foi expressa pela Sâmia e pela Isa é natural. E aqui, no caso de São Paulo, tem um debate intenso rolando, tem 3 pré-candidaturas que foram apresentadas, né? A candidatura do Guilherme Boulos, já com a indicação da Erundina como vice, a pré-candidatura da própria Sâmia e a pré-candidatura do Carlos Gianazzi, que é deputado estadual. Eu, como filiado, né, vou apoiar e vou votar na chapa do Guilherme e da Erundina, porque eu acho que é a chapa que tem melhores condições hoje de representar o pessoal e de ter um desempenho eleitoral inédito na capital paulista. Aí, já apareceram pesquisas com o Guilherme e a Erundina chegando a 10%, muito à frente das outras candidaturas de esquerda. Então, me parece que seria temerário o pessoal abrir mão dessa extraordinária possibilidade, que é ter uma chapa que junta um lutador do movimento social, uma das principais lideranças da esquerda brasileira, com a ex-prefeita de São Paulo como vice. Eu acho que é uma chapa que vem muito bem nesse momento. Legal. Juliana, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo com o Editor, no Broadcast Político. Queria agradecer muito o Nicolas, que fez companhia para a gente aqui nessa conversa. Agradecer o Cláudio, que está fazendo a nossa ponte. E agradecer a você que está assistindo a gente aqui. E até a próxima semana aqui com o Papo com o Editor. Valeu, obrigado, Gustavo. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Cláudio. Até a próxima.